Bom dia, hoje é dia 1º de outubro, sábado. Sai daí. Hoje é dia 1º de outubro, sábado, e nós vamos hoje estudar o tema que vocês votaram. Submetemos durante 10 dias o tema da sua preferência e vocês escolheram concurso de agentes ou concurso de pessoas. Foram alcançadas 110 mil pessoas nessa nossa consulta. E, por maioria, ganha a democracia, vamos estudar concurso de agentes ou concurso de pessoas. Tá preparado? Então pega o seu Código Penal, parte geral, e vai até o título 4. Título 4 da parte geral do Código Penal. Você vai encontrar ali o artigo 29, que trata do concurso de pessoas. Observação: o Código Penal anterior, que era o Código Penal da parte geral de 1940, o projeto Alcântara Machado, que foi feito e assinado pelo ministro da Justiça de então, Francisco Campos. Vocês lembram? 1940, nós vivíamos sob uma ditadura. 1940 estava a Constituição autoritária, a Constituição Polaca de 1937, Congresso Nacional fechado. Muita influência do fascismo. Então, a parte geral de 1940 tratava deste tema no artigo 25. E sabe como é que a parte geral de 1940 chamava o concurso de agentes ou de pessoas? Coautoria. Tudo era coautoria. Não importava o que o sujeito fizesse. Não importava o que ele praticasse. Quem enfia a faca e perfura os intestinos da vítima é autor. E aquele que emprestou a faca é coautor. Este era o sistema vigente naquela época, 1940, a parte geral. Em 1984, surgiu a nova parte geral. Eu já tenho até vergonha de chamar de nova, 1984. A Lei 7.209, de 1984, introduziu uma nova parte geral ao Código Penal. E nesta nova parte geral, a coautoria que estava prevista no artigo 25 não é mais chamada de coautoria. Em vez de artigo 25, coautoria, todo mundo é coautor, não tem diferença, enfiou a faca é autor, emprestou a faca é coautor, convenceu a matar é autor, então são todos coautores. Em vez disso, ao invés de um artigo 25 chamando todo mundo de coautor e não conhecendo nenhuma outra forma de concurso de agentes, a nova parte geral, no seu artigo 29, substituiu a expressão coautoria pela expressão concurso de agentes ou, para ser mais preciso, concurso de pessoas. Então, nós estamos estudando concurso de pessoas, que eu vou chamar de concurso de agentes também, concurso de pessoas ou concurso de agentes, porque estamos diante da nova parte geral do Código Penal. Se estivéssemos tendo essa aula em 1983, estaríamos estudando o artigo 25 e não concurso de pessoas, mas coautoria. Tá legal? Então, vamos à aula que você escolheu. Nova parte geral, a parte geral que está em vigor desde 1984, artigo 29, concurso de pessoas ou de agentes. Pois bem, o que é o concurso de pessoas ou de agentes? O concurso de pessoas ou agentes ocorre quando mais de uma pessoa em conjunto pratica um crime. Muito bem. Quais são as formas, as espécies de crimes quanto ao concurso de pessoas? Pois bem, os crimes quanto ao concurso de pessoas classificam-se em crimes monossubjetivos, também chamados
de crimes de concurso eventual: crimes monossubjetivos ou de concurso eventual. O que são crimes monossubjetivos ou de concurso eventual? Como o próprio nome diz, são os crimes que podem ser cometidos por um ou por mais agentes em concurso. Então, o próprio nome já diz concurso eventual, monossubjetivos. Eles podem ser praticados em concurso de agentes ou podem ser praticados por uma só pessoa. Vamos dar alguns exemplos? Não é difícil. A grande maioria dos crimes previstos no Código Penal e nas legislações penais especiais são monossubjetivos ou de concurso eventual. Exemplo: homicídio. O homicídio pode ser praticado por um só autor ou pode ser praticado por dois ou mais agentes em concurso. O roubo pode ser praticado por um único autor ou por dois ou mais agentes em concurso. O estupro pode ser praticado por um único autor ou por dois ou mais agentes em concurso. Então, estes crimes podem ou não admitir concurso de agentes. Podem ou não ser praticados em concurso de agentes. Tá legal? Monossubjetivos ou de concurso eventual. A outra espécie são os crimes plurissubjetivos, também chamados de crimes de concurso necessário. Presta atenção na terminologia. Plurissubjetivos ou de concurso necessário são aqueles crimes que só podem ser praticados em concurso de agentes. Não podem ser praticados por uma única pessoa. Os monossubjetivos ou de concurso eventual podem ser praticados por um ou por mais agentes em concurso. Os plurissubjetivos ou de concurso necessário só podem ser praticados em concurso por dois ou mais agentes. Pois bem, vamos dar exemplos? Sim. Os crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário subdividem-se em... Isso que é o chato do direito, né? Tanta classificação, tanta divisão, tanta subdivisão, não tem outro jeito. Os crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário subdividem-se em crimes plurissubjetivos de condutas paralelas. Os crimes plurissubjetivos de condutas paralelas são aqueles em que todos os agentes, como o próprio nome diz, condutas paralelas, estão lado a lado, concorrendo para a prática do crime, em cooperação recíproca, visando ao mesmo fim. Associação criminosa, que é o novo nome aí da quadrilha bando, artigo 288 do Código Penal. A associação criminosa estão todos lado a lado, voltados à prática do mesmo crime. Tá certo? Então, são crimes plurissubjetivos de condutas paralelas. Segunda espécie de crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário são os crimes plurissubjetivos de condutas convergentes. As condutas tendem a se encontrar. O crime só se aperfeiçoa quando os agentes têm as suas condutas uma ao encontro da outra. Um bom exemplo eu não posso mais citar, porque não é mais crime. O antigo artigo 240 do Código Penal era um ótimo exemplo de crimes plurissubjetivos, que só podem ser praticados em concurso de agentes, de condutas convergentes. O adultério. O adultério só existe quando dois ou mais agentes se encontram. Agora, um outro exemplo que ainda pode ser citado é o crime de bigamia. Bigamia nós precisamos de pelo menos dois para casar. Então, na bigamia e no adultério, que não é mais crime, mas é um ótimo exemplo, nós temos crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário de condutas convergentes. E a terceira espécie dos crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário são os crimes de condutas paralelas? Não. Convergentes? Não.
contrapostas. É o caso da rixa. O crime de rixa não pode ser praticado só por um agente. É praticado pelos agentes em concurso, mas em que? Mais de 2 agentes em concurso, mas em que? Uma conduta se contrapõe à outra. Então, resumindo, estamos estudando o título 4 da parte geral do Código Penal. Artigo 29, concurso de pessoas ou de agentes. Existem 2 espécies de crimes quanto ao concurso de agentes ou pessoas. Crimes de concurso eventual ou monossubjetivos, crimes de concurso necessário ou plurissubjetivos, que se subdividem em condutas paralelas, condutas convergentes e condutas contrapostas. Pois bem, concurso de pessoas. Como vimos, a nova parte geral do Código Penal abandonou o sistema anterior. O sistema anterior, no artigo 25, chamava tudo de coautoria. Não tinha negócio de concurso de pessoas. Coautoria, só existe coautoria. Esse artigo 25 da lei anterior, antiga parte geral, foi revogado, porque surgiu uma nova parte geral, e agora é o artigo 29, que trata do concurso de pessoas ou agentes. Legal? Maravilha. Bom, se nós tratamos agora de concurso de agentes ou de pessoas, quais são as teorias a respeito do concurso de agentes ou de pessoas? Bom, primeira teoria, teoria unitária. O que diz a teoria unitária? A teoria unitária diz: todos são autores. Para a teoria unitária, só tem um conceito, unitário. Só existe coautoria. Todos são autores. Esta teoria unitária, como eu acabei de dizer, foi a teoria adotada pela parte geral anterior, de 1940. É a teoria adotada pelo sistema italiano, mas foi abandonada pelo Brasil, foi abandonada pela Espanha e foi abandonada pela Alemanha. Como você sabe, o nosso direito penal hoje sofre influência direta da Alemanha, mas como o idioma é difícil, nossos amigos espanhóis nos ajudam. Então, sistema alemão, sistema espanhol e o nosso sistema atual repudia esta teoria unitária, para a qual só existe um conceito: todo mundo é autor. Logo, se tiver mais de um, são coautores. Não há qualquer diferença na conceituação. Bom, segunda teoria, teoria extensiva. A teoria extensiva diz o quê? A mesma coisa que a unitária. Todo mundo é autor. Se tiver 2 ou mais agentes, serão chamados de coautores. Não há qualquer distinção. Sempre autores. Bom, então, por que uma chama extensiva e a outra chama unitária? Porque a extensiva, ela dá uma amenizada. A extensiva diz que todos são autores, que só existe coautoria, como a teoria unitária, mas ela cria uma espécie de autoria mitigada, atenuada. O que diz a teoria extensiva? Bem, do mesmo modo que a teoria unitária, todos são autores, só existe coautoria. Porém, nesta coautoria, haverá autores que terão uma participação mais importante e autores que terão uma participação menos importante. Por exemplo, aqueles autores que se limitam a auxiliar o outro. Por esta razão, embora exista um só conceito, como na teoria unitária, todos são autores. Aqueles que forem autores com uma atuação menos importante, com uma atuação menos relevante, terão direito a uma diminuição de pena e serão chamados de cúmplices. Portanto, o cúmplice é autor, são coautores, mas o cúmplice é um coautor que teve uma participação menos decisiva e por isso merece uma diminuição de pena. Pois bem, o sujeito, eu acabei de dar um exemplo, o sujeito pega uma faca e enfia no outro, autor. O outro simplesmente emprestou a faca, ó, toma a faca e enfia nele.
Esse que emprestou a faca é autor do mesmo jeito que quem enfiou a faca. Estou falando de teoria extensiva. Porém, como a sua atuação foi menos relevante, ele terá direito a uma diminuição de pena e será um coautor que receberá o nome de cúmplice. Como vimos, a nova parte geral do Código Penal não diz que todos são autores. Portanto, a nova parte geral repudiou a teoria unitária e repudiou a teoria extensiva, que seria uma mitigação desta teoria unitária. Repudiou ambas. Daí porque não se fala em cúmplice no nosso sistema penal, certo? Isso pode ser linguagem jornalística, mas cúmplice no sistema penal não existe. Tá legal? Teoria unitária e teoria extensiva não foram adotadas. Era a antiga parte geral e o sistema italiano. Então, qual que foi adotada? Terceira teoria. Agora sim. Teoria restritiva. A teoria restritiva não disse: vou jogar todo mundo no mesmo balaio de gato. Não. A teoria restritiva, ao contrário da teoria unitária e da teoria extensiva, ao contrário do sistema italiano, ao contrário da antiga parte geral do Código Penal, a teoria restritiva disse: nem todo mundo é autor. Eu vou dividir, vou classificar o concurso de pessoas ou de agentes em autores e partícipes. Portanto, ao contrário da teoria unitária e da teoria extensiva, que é uma teoria unitária mitigada, que dizem que todo mundo é coautor, a teoria restritiva diz não. No concurso, o concurso de pessoas admite duas formas: coautoria e participação. Nós temos então agora autor e temos partícipe. Este é o sistema do artigo 29 do Código Penal. É isso que nós estamos estudando. Concurso de pessoas, subdividido em coautoria e participação. Bom, a essa altura você já está curioso me perguntando. Bem, mas Capês, o que é autor então? Já que existe diferença entre autoria e participação, o que é autor? Maravilha. Depende da teoria que você adotar. A teoria restritiva comporta diferentes conceitos de autor. Com qual teoria você vai ficar? Bom, então vamos lá. Somos todos adeptos da teoria restritiva. Todos, você também. Ah, eu não sou, então vai lá para a Itália ou volta 50, 60 anos atrás. A teoria adotada pelo Código Penal é a teoria restritiva. Não podemos sair disso. Então, nós não podemos sair do conceito de autor e de partícipe. O que nós podemos divergir dentro da teoria restritiva é qual o conceito de autor. Que existe autor e existe partícipe, tolitor question. Não há discussão. O Código Penal brasileiro acabou com o sistema anterior e disse concurso de pessoas, coautoria e participação. O que eu quero saber de você é qual o conceito de autor, o que é autoria. Maravilha. Primeira teoria. Teoria ou critério, uns dizem que não chega a ser uma teoria, então teoria ou critério objetivo formal. Objetivo formal. Objetivo formal já quer dizer que nós teremos que seguir formalisticamente o que está na lei. O critério objetivo formal diz assim: autor é quem realiza o verbo do tipo. Para não falar o verbo do tipo, fica meio feio, vamos falar o núcleo do tipo, dá na mesma. Autor é aquele que realiza o verbo ou o núcleo do tipo. Partícipe, aquele que concorre para o crime sem realizar o verbo. Então, eu não, né? O sujeito pega uma faca e mata a vítima. Qual é o verbo do tipo? Matar alguém. Logo, se ele enfiou a faca, ele é autor. O outro segurou a vítima para que ele enfiasse a faca. Quem segura, não mata.
Quem matou é aquele que realizou a ação direta que produziu a morte. O que segurou é partícipe. E o que enfiou a faca é autor. Roubo é autor aquele que subtrai. Quem ajuda a subtrair, induz a subtrair, instiga a subtrair, não subtraiu, logo não é autor, é partícipe. Como diria minha sogra ao ver os armários embutidos do meu apartamento, simples, não? Vamos então agora ver um outro conceito. Um outro exemplo, melhor dizendo. Estupro. Vamos ver se você entendeu a teoria, o critério objetivo formal. Critério objetivo formal. Vê se você entendeu. Estupro. Um sujeito segura a vítima, enquanto o outro pratica o ato de penetração vaginal ou anal. Muito bem. Um segura e o outro mantém a conjunção carnal ou a prática libidinosa. Quem é autor e quem é partícipe? Critério objetivo formal. Bom, vamos ver o verbo. Se a gente não vê o verbo, não vamos saber. Vamos lá no artigo 213. O verbo é manter conjunção carnal? O verbo é praticar ato libidinoso? Não, o verbo é constranger. Se o verbo é constranger, quem segurou também está constrangendo. No exemplo do homicídio, o verbo é matar. Logo, quem segurou não está matando. Mas no estupro, o verbo é constranger. Logo, quem segura também realiza o verbo do tipo, o núcleo do tipo. Logo, teoria restritiva, critério objetivo formal. É autor e, portanto, coautor todo aquele que praticar o verbo do tipo. E partícipe é aquele que, sem praticar o verbo do tipo, concorre de qualquer forma para o delito. Muito bem. Vamos a uma indagação. O mandante, aquele que contrata e determina a prática do crime. Olha, eu vou contratar um homicídio, vou encomendar, vou pagar direitinho, tem que matar esta pessoa. Tá certo? É nesse dia. O mandante, pelo critério objetivo formal, não é autor. Por quê? Porque quem manda fazer não faz. Logo, não realiza o verbo do tipo. É partícipe, mas não é coautor. Autor intelectual, aquele que planeja todo o crime, descreve toda a cena do crime. O autor intelectual, apesar do nome, pelo critério objetivo formal, não é autor, é partícipe, porque não realiza o verbo do tipo, não realiza o núcleo do tipo. Só é autor e coautor quem pratica este verbo. Esta teoria, ela sofre uma crítica, porque, justamente, como é que o mandante e o autor intelectual serão considerados partícipes? Veja, em termos de punição não muda nada. Nós vamos ver mais para frente que quem concorre para o crime de qualquer modo, sendo coautor ou sendo partícipe, responde pelas penas nele previstas. Tá certo? Mas dizem que é estranho, esquisito chamar de partícipe um mandante ou autor intelectual. Esse é o critério objetivo formal que, no meu modo de ver, obedece melhor o princípio da reserva legal. Esse é o primeiro critério. Bom, vamos ao segundo critério. Objetivo material. Olha, objetivo formal, o que está dizendo para você? Formal. Forma, vai na lei e lê. Objetivo material, já não vai na lei e lê. Material, você tem que ver a essência da ação. O objetivo material diz: todo aquele que tiver uma atuação, uma contribuição relevante é autor. Com todo respeito, haja insegurança jurídica. Eu tenho que ver em cada caso concreto se ele é autor ou partícipe, se a atuação foi relevante ou não foi relevante. Nós precisamos estabelecer um critério estável. Então, o critério objetivo formal, ele é estável, te dá segurança jurídica e obedece ao princípio da reserva legal. Vai na lei e vê o verbo. Praticou o verbo é autor, nós nunca vamos discutir. Não praticou o verbo é partícipe, embora responda pela mesma pena, não vai ser chamado de autor. Critério objetivo material, não.
Você tem que ver no caso concreto se a participação materialmente, quer dizer, na essência, foi relevante ou não. Critério que cria muita insegurança jurídica e, portanto, de plano, deve ser descartado. O grande concorrente do critério objetivo formal é o critério objetivo subjetivo. Esse sim, objetivo formal, olha o verbo, praticou o verbo e autor. Objetivo subjetivo. Como é que é esse, capês? Você já ouviu falar? Em casos, inclusive, que foram para a televisão. Teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato é o critério objetivo subjetivo. Para a teoria do domínio do fato, muita atenção agora para que não haja confusão. Ela tem sido aplicada de maneira equivocada no Brasil. Teoria do domínio do fato considera autor todo aquele que detém o domínio do fato. Por isso que ela chama teoria do domínio do fato. E o que significa deter o domínio do fato? Ter o controle total da ação, do começo ao fim. Ter o controle final da ação, de maneira que você tenha condições de, a qualquer momento, interromper esta ação. Você detém o domínio, você detém o controle, você orquestra toda a ação, ainda que não pratique o verbo do tipo. Teoria do domínio do fato, portanto, pressupõe, em primeiro lugar, que o autor tenha consciência do crime que está sendo praticado. Não basta a relação de chefia e subordinação. Isto seria responsabilidade objetiva, banida pelo nosso sistema. O que a teoria do domínio do fato exige é, em primeiro lugar, que ele tenha consciência de todos os atos que estão sendo praticados. Que ele tenha domínio sobre todos esses atos que estão sendo praticados. E que ele tenha o controle, como diz Johannes Wessels, o controle que lhe permita a qualquer momento interromper a ação. Neste caso, embora ele não pratique o verbo do tipo, ele será considerado autor. Portanto, ele sabe do resultado final, tem consciência do resultado final, está controlando a ação até o seu fim. Esta teoria do domínio do fato é a teoria amplamente adotada pela doutrina. Então, só para dar alguns nomes, o próprio Welsel, Morak, Roxin, Jeschek, Bacigalupo, Nilo Batista aqui no Brasil, César Bittencourt, Luiz Flávio Gomes, Luiz Regis Prado. Então, grande parte da doutrina vem adotando esta teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato tem uma dificuldade. Ela não explica a participação no crime culposo. No crime culposo, por óbvio, não existe domínio do fato, porque o sujeito não quer praticar o resultado. Então ela encontra dificuldades. Já o critério objetivo formal explica a questão do crime doloso e explica também a questão do crime culposo. Particularmente, eu prefiro, dentro da teoria restritiva, o critério objetivo formal. Ele dá mais segurança jurídica, te dá mais estabilidade na interpretação. Mas reconheço que existe uma prevalência para a teoria do domínio do fato. Ok? Então vamos lá. Código Penal Brasileiro substituiu a antiga expressão coautoria, que jogava tudo no mesmo balaio de gato, por concurso de pessoas ou de agentes. Muito bem. A expressão concurso de pessoas ou de agentes, portanto, comporta diferença entre autoria e participação. O Código Penal Brasileiro adotou a teoria restritiva. Restritiva quer dizer restringe o conceito de autor. Não é todo mundo que é autor. E aí você vai dividir. Já que o Código Penal, no artigo 29, adotou a teoria restritiva, nós vamos pegar essa teoria restritiva e escolher um critério. Autor é só quem pratica o verbo, ou autor é quem detém o domínio final do fato. Tá certo? Então, uma opção você não tem. Adotar a teoria restritiva. Essa foi adotada pelo Código Penal. Existe diferença entre autor e partícipe. Agora, a partir do momento que eu faço uma distinção entre autor e partícipe, aí vou adotar. O que é autor? Quem é o autor? Critério objetivo formal, quem pratica o verbo do tipo. Critério objetivo subjetivo, teoria do domínio do fato, aquele que detém o controle final
do fato. Tá legal? Muito bem. Por favor, tem uma pessoa muito chata ligando aqui no meu celular e atrapalhando a minha aula. Vamos prosseguir aqui. Muito bem. Já que nós temos a diferença entre coautor e partícipe, vamos ver o que é a participação, a natureza jurídica da participação. A participação é, por sua própria natureza, uma conduta acessória. Ela é acessória e a autoria principal. Ou seja, autor é aquele que realiza a conduta principal. Partícipe é aquele que, sem realizar a conduta principal, concorre para o crime. Pelo critério objetivo formal, conduta principal é o verbo do tipo, a descrição da conduta no preceito primário, no caput do tipo incriminador. Então, autor é aquele que realiza a conduta principal. A conduta principal, para o critério objetivo formal, é o verbo do tipo. Partícipe é todo aquele que, sem realizar o verbo do tipo, concorre para o crime. Teoria do domínio do fato, critério objetivo e subjetivo. Autor é todo aquele que, praticando o verbo do tipo ou não, detém o controle final da situação. Partícipe, aquele que, sem deter o controle final da situação, concorre de qualquer forma para o crime. Seja por um critério, seja por outro, a teoria restritiva, adote você o critério objetivo formal, adote você a teoria do domínio do fato. A teoria restritiva diz: autor é quem pratica a conduta principal. E partícipe é aquele que, sem praticar a conduta principal, concorre para o crime. A participação, portanto, tem natureza de acessoriedade. Pois bem, dentro da acessoriedade, subdivide-se algumas teorias dizendo: a participação é uma acessoriedade mínima. O que significa acessoriedade mínima? Partícipe é aquele que concorre para a prática de um fato típico. Basta você concorrer para a prática de um fato típico que você vai responder pelo crime, mesmo que esse fato típico não seja antijurídico, isto é, ilícito. Espera lá, eu estou vendo uma pessoa sofrendo uma injusta agressão atual e repelindo essa agressão atual moderadamente com os meios necessários. Está sendo atacado com faca e está se defendendo. O partícipe vai e auxilia, presta apoio para quem está se defendendo. E vai responder pelo crime? É, porque para a teoria da acessoriedade mínima, o partícipe responde pelo crime desde que o fato do qual ele esteja participando seja típico. Se o fato é típico, já tem participação punível. Desculpe, se o fato é típico, mas não é antijurídico, não há crime. Como é que ele vai participar de ele vai responder por um crime se ele participou de um fato principal que não é criminoso? A acessoriedade mínima não tem nem pé nem cabeça. Aí nós temos a acessoriedade limitada. Esta sim. A acessoriedade limitada é uma teoria que diz: o partícipe, que é uma conduta acessória, responde pelo crime se ele tiver participado de um fato típico e antijurídico ou ilícito. Basta que o fato seja típico e antijurídico para que ele responda. Totalmente aceitável. Se ele participou de um fato típico e antijurídico, ele participou de um crime. Logo, ele tem que responder pelo crime do qual ele participou. Essa é a teoria que eu vim adotando. Bom, aí nós temos a teoria da acessoriedade extremada. O partícipe só responde como participação, como partícipe, se o fato for típico, antijurídico e culpável. Essa teoria da acessoriedade extremada, se a gente pensar bem, ela tem sentido. Eu vou te explicar já já. E aí tem a última, que é a teoria da hiperacessoriedade. Ele só responde se o fato for típico, antijurídico, culpável, punível, e ele responde por todas as agravantes e atenuantes. Aí é um pouco de exagero. Vamos ficar nas teorias da acessoriedade limitada e acessoriedade extremada. Para o partícipe responder, o fato é típico e antijurídico ou tem que ser típico, antijurídico e culpável? Bom, para ele responder, basta que seja típico e antijurídico.
Portanto, se ele participou de um crime, evidentemente ele vai responder por este crime. Acontece que na acessoriedade limitada, ele participa de um fato típico e antijurídico e responde pelo fato típico e antijurídico, mas não como partícipe. Por esta razão, melhor meditando, embora ele responda como partícipe, desde que o fato seja típico e antijurídico, para que ele seja considerado efetivamente partícipe, ele tem que participar de um fato típico, antijurídico e culpável. Não entendi. Vou te explicar de novo. Se ele concorrer, se ele participar de um fato principal que seja típico e antijurídico, ele vai responder por este fato. Sob esse prisma, a teoria da acessoriedade limitada está correta. Ele vai responder por esse fato. Mas ele não vai responder como partícipe. Para que ele responda como partícipe, é necessário que o fato do qual ele participe seja típico, antijurídico e culpável. Vamos dar exemplo, senão ninguém vai entender. Um sujeito quer auxiliar uma criança a cometer suicídio. Então ele pega essa criança e convence a criança a praticar o ato de matar a si mesma. Veja, o fato é típico, é antijurídico, porém, se a criança não tem culpabilidade, ele não é partícipe de nenhum fato. Se a criança não tem culpabilidade, ele foi o autor do crime. Ele usou a criança como uma longa-manos para a prática do delito. Ele foi não partícipe. Ele foi autor mediato de homicídio doloso. Ele usou a criança como instrumento de agressão contra ela própria. Ele matou a criança, usando-a como instrumento de sua agressão. Ele não é partícipe de nada. Ele é autor mediato de um crime. Autoria mediata, muita atenção agora que nós já estamos colando na teoria da acessoriedade extremada. Autoria mediata é aquela em que o sujeito se serve de uma pessoa como se fosse sua longa-manos. Se serve de uma pessoa como se fosse um instrumento. Se serve de uma pessoa como se fosse um objeto para praticar o crime. Imaginemos um sujeito, acabei de dar o exemplo de quem induz uma criança a se matar. Autor mediato de homicídio doloso. Vou te dar outro exemplo. Eu chego para uma pessoa e falo, olha, eu tô achando que aquele cara vai te matar. Se prepara, hein? Pega a sua arma, fique esperto, você vai sofrer uma ação daqui a pouco, hein? Você acha? Sim, fica, cuidado, hein? E eu induzo a pessoa a um erro. Quando eu chego para a pessoa, chego do lado do outro e digo, olha, você tem um cigarro aí para me passar? Induz o cara a meter a mão no bolso. Ele enfiou a mão no bolso para pegar um cigarro. O outro pensa que está em legítima defesa e mata, imaginando-se em legítima defesa. Ora, eu usei uma pessoa, induzindo-a no erro de achar que estava em legítima defesa, para praticar o homicídio doloso como se fosse uma extensão do meu braço. Eu usei esta pessoa para a prática do crime. Quando um superior, outro exemplo mais fácil ainda, o superior hierárquico, muito inteligente, dá uma ordem que ele sabe que é manifestamente ilegal, mas ele dá uma ordem com aparência de legalidade e faz com que o seu subordinado pratique um crime. O seu subordinado praticou uma ação ilegal, mas foi induzido por ele a imaginar que obedecia uma ordem não manifestamente ilegal. Ora, o autor da ordem, o superior hierárquico, usou o seu subordinado como sua longa-manos para praticar o crime. Na coação moral irresistível, um sujeito totalmente frustrado, com impotência coeunde,
não tem condições de praticar relações sexuais, usando uma arma, obriga um terceiro a estuprar a vítima. Ou seja, ele usou o corpo do terceiro como instrumento de sua ação. Ao fazer a coação moral irresistível, ele acabou sendo o autor do crime. Então, a autoria imediata ocorre quando o autor imediato, para praticar o crime, serve-se de uma pessoa sem condições de saber que está cometendo o crime, para em seu lugar executar a ação. Então, quando a gente fala que a participação é uma conduta acessória, eu não estou me referindo ao autor imediato. Quando eu falo que a conduta é acessória, é porque ele está cooperando para uma conduta principal. Na autoria imediata, ele não está cooperando para uma ação principal. Ele é o autor principal. Por isso que, se o sujeito não é culpável, embora ele responda pelo crime, ele não estaria respondendo como partícipe. Ele estaria respondendo como autor imediato. Então, olha só, na participação, adota-se a teoria da acessoriedade extremada. Para que ele seja partícipe, ele tem que participar de uma conduta principal, em que tem um fato típico, antijurídico, e um agente culpável, para que ele possa ser o partícipe desta ação. Se o agente não for culpável, e se não souber, não tiver o discernimento de que está praticando um crime, esse autor não será autor de nada. Ele será um instrumento de uma ação. Então, na autoria mediata ou indireta, repetindo, o sujeito se serve de alguém, seja um inimputável, seja um louco, um doente mental, seja alguém coagido sob coação moral irresistível, seja na obediência hierárquica, seja na indução a erro, o autor imediato se serve de uma pessoa como se fosse o seu instrumento, para em seu lugar realizar a ação criminosa. O autor imediato, portanto, não é partícipe, é autor. Nesse caso, não existe nem coautoria e nem participação em relação ao instrumento que executou a ação. Só existe uma pessoa, o autor imediato, realizando toda a ação. Disseram uma vez, não, você então, quando você adota o critério objetivo formal, só é autor quem pratica o verbo do tipo, você não consegue explicar a autoria imediata. Você só consegue explicar a teoria imediata por aquele que tem o controle final da ação. Não, eu consigo explicar. Pelo critério objetivo formal, explica a autoria imediata tranquilamente. Na autoria imediata, o autor imediato realiza o verbo do tipo. Só que ele realiza o verbo do tipo não servindo de um animal, de um cão, de uma arma. Ele realiza o verbo do tipo se servindo de uma pessoa, como se fosse uma extensão corporal sua, como se fosse uma longa manus, como se fosse um instrumento de sua ação. Então, ele está matando, nos exemplos que eu dei, ele está matando. Só que ele está matando usando outra pessoa como se fosse um revólver, uma arma, a sua própria mão. Então, resumindo, foi adotada a teoria restritiva do concurso de agentes. Teoria restritiva, só é autor quem pratica a conduta principal. Partícipe é aquele que pratica a conduta acessória. Tem gente que diz, conduta principal é só o verbo do tipo, critério objetivo formal. Tem gente que diz, conduta principal é aquela que detém o controle final do fato, teoria do domínio do fato. Há uma divergência. Mas, de qualquer maneira, autor é quem pratica a conduta principal. E partícipe é aquele que, sem praticar a conduta principal, concorre de qualquer modo para a sua realização. Para que haja participação, tem que haver uma conduta acessória. E essa acessoriedade é extremada. O fato principal tem que ser típico, antijurídico e culpável, porque se não houver culpabilidade, o autor será ele mesmo, será o autor imediato da ação. Tá claro? Muito bem. Bom, como é que responde o nosso... Como é que responde o autor e o partícipe? Quais as teorias para responsabilizar autor e partícipe? Vamos lá? Bom, como é que você acha? Uma vez que o Código Penal
adotou a terminologia concurso de pessoas ou de agentes. Na medida que o Código Penal admitiu a diferença entre autor e partícipe. Na altura que o Código Penal diz que autor é quem pratica a conduta principal e partícipe é aquele que concorre de qualquer modo para a sua realização, a gente tem que perguntar, bom, já que tem diferença entre coautor e partícipe, já que o autor realiza a ação principal e o partícipe, sem realizar a ação principal, concorre de qualquer modo para ela, eu tenho que te perguntar, como é que responde o coautor e como é que responde o partícipe? Autor e partícipe respondem pelo mesmo crime. Teoria unitária ou monista. Mesmo que a autoria seja a ação principal e a participação uma conduta acessória, autor e partícipe respondem pelo mesmo crime. Artigo 29, caput do Código Penal. Quem de qualquer modo concorre para um crime, incide nas suas penas, na medida de sua culpabilidade. Na hora de dosar a pena, entre o mínimo e o máximo, o juiz vai analisar o limite da culpabilidade de cada um. Porém, o crime é o mesmo. Todos respondem pelo mesmo crime. Vamos lá? Artigo 29 do Código Penal. 29. Eu vou ler, tá? Quem de qualquer modo, seja como autor, seja como partícipe, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas. Quem de qualquer modo concorrer ao crime, responde por este crime. Claro, no limite, na medida de sua culpabilidade, dosando entre o mínimo e o máximo da pena deste crime, mas o crime é um só. Então, embora tenha sido feita uma distinção entre autor e partícipe, distinção essa que veio com a teoria restritiva, autor é só quem pratica a conduta principal, partícipe são os demais, que concorrem para o crime sem praticar a conduta principal. Embora tenha sido adotada a teoria restritiva, embora não exista coautoria e participação, todos respondem pelo mesmo crime. Teoria unitária ou monista. O parágrafo 1º diz o seguinte: o partícipe responde pelo mesmo crime do autor. Teoria unitária ou monista. Todos respondem pelo mesmo crime. Parágrafo 1º. Porém, se a participação for de menor importância, note que a participação é uma ação acessória. Se ela for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, teoria unitária ou monista. Todos, coautores e partícipes, respondem pelo mesmo crime. Porém, no caso da participação, se a participação for de menor importância, o partícipe terá direito a uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Esta foi a teoria adotada pelo Código Penal. Olha só esse exemplo que eu vou te dar agora. Um sujeito, 4 pessoas, 4 larápios, combinam a prática de um furto. Um vai dirigindo e os outros 3 ali no carro. O motorista para o carro na frente da residência e diz: olha, entrem, pratiquem o furto e voltem rapidamente. Eu vou ficar aqui. Então ele é o partícipe. Por que ele é partícipe? Porque ele não vai entrar na casa e subtrair. Ele não vai praticar o verbo do tipo. Ele é partícipe. E pela teoria do domínio do fato, por que ele é partícipe? Porque ele não estando na casa, ele não detém o controle final de tudo que pode acontecer. Então, não vamos brigar. Seja pela teoria do critério objetivo formal, seja pela teoria do domínio do fato, ele é partícipe. Então ele está no carro. Entraram e de repente desce a filha do casal. Bonita, de camisola, e é estuprada pelos 3
meliantes que se encontram na residência. Estuprada, o pai desce, desesperado para salvar a filha, e é morto. Eles então entram correndo no carro e vão embora. Olha, o motorista queria participar de um furto. O que aconteceu na casa? Latrocínio consumado, estupro, ou seja, crimes muito mais graves. Teoria unitária monista, todos respondem pelo mesmo fato. Bom, mas aí me parece que seria responsabilidade objetiva. Como é que ele pode responder por um crime do qual ele não quis participar? Não existe responsabilidade objetiva. Mas a teoria unitária monista levaria a isso, porque todos respondem pelo mesmo fato. Não é? Teoria unitária monista. Vou ler de novo. Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas. O que fez então o Código Penal? No parágrafo 2º, criou uma exceção à teoria unitária monista. É uma exceção na qual é adotada a teoria pluralística. Teoria pluralística diz: cada partícipe responde por um crime diferente. Neste caso, aplica-se como exceção a teoria pluralística. Por que se aplica como exceção à teoria pluralística? Porque ele quis participar de um crime menos grave. Então, eu vou ler aqui o parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Acabou. Portanto, se ele quer participar de um crime menos grave, ele vai responder pelo crime do qual ele quis participar. Esta é uma exceção pluralística à teoria unitária monista. Claro que esta pena do crime do qual ele quis participar será aumentada de metade na hipótese de ser previsível o resultado. Tudo bem. Ele vai responder pelo furto com a pena que pode ser aumentada até a metade se o resultado for previsível. Certo? Então veja só, eu tenho 3 coautores de estupro e latrocínio e tenho um partícipe de furto. Ele responde só pelo crime de furto, porque é o crime do qual ele quis participar. De maneira que todos, coautores e partícipes, respondem pelo mesmo crime quando todos querem participar deste mesmo crime. Tá claro? Essas foram as teorias adotadas. Unitária ou monista como regra, pluralística como exceção quando ele quis participar de crime menos grave. Daí então, está na hora de falar dos requisitos do concurso de agentes. Mais 10 minutos, tá? Vamos de 10 a 15 minutos. Não, 15 não chega. 10 a 12 minutos de aula, tá? Para a gente fechar todos esses temas. Muito bem. Quais são os requisitos do concurso de agentes? Primeiro, o que eu preciso ter para ter coautoria ou participação? O que eu preciso para ter coautores e partícipes? Mais de um. Então, o primeiro requisito para a coautoria e a participação, o primeiro requisito para o concurso de pessoas ou agentes é que eu tenha pessoas e não pessoa. Que eu tenha agentes e não agente. Então, pluralidade de pessoas. Segundo, adianta eu ter mais de um agente se os outros não fizeram nada? Tem que ter contribuição causal, tem que ter relevância causal. Então, pluralidade de agentes. Relevância da ação de cada um, porque a ação irrelevante não existe. Pluralidade de agentes, relevância causal de cada um, unidade de crime, né? Todos praticando o mesmo crime, respondendo pelo mesmo crime, teoria unitária monista, e o fundamental, causa de inépcia de uma série de denúncias. Quarto requisito, vamos repetir, pluralidade de condutas, relevância causal de todas elas, um crime, vários praticando o mesmo crime, liame subjetivo. O liame subjetivo significa a vontade de juntos produzirem o resultado. A vontade de cooperação recíproca. O que a gente chama de unidade de desígnios, unidade de propósitos.
concerto de vontades, união de desejos buscando o mesmo fim, liame subjetivo, todos querendo fazer parte da mesma ação para realizar o mesmo crime. Quando que eu apliquei a exceção pluralística, no caso do motorista, não tinha liame subjetivo. Ele não queria praticar e cooperar com o estupro e com o latrocínio. Então é fundamental. E é por esta razão do liame subjetivo. Então quando é feita uma denúncia de coautoria ou participação, é imprescindível a expressão agindo com unidade de desígnios, agindo com identidade de propósitos, agindo em cooperação recíproca, buscando o mesmo fim. Senão não tem concurso de agentes. Agora, por esta razão, não existe participação culposa em crime doloso. Tem que ter liame subjetivo e participação dolosa em crime culposo. Nem o culposo no doloso, nem o doloso no culposo. Tem que ter o liame subjetivo. Muito bem. Vamos agora, já caminhando para os finalmente. Como é que fica a questão do concurso de agentes no crime culposo? O crime culposo é um tipo aberto. Né? Você pode matar uma pessoa por imprudência, negligência ou imperícia de infinitas formas. Então, por esta razão, a doutrina diz que não existe coautoria em crime culposo. Cada um é autor do seu próprio crime culposo. Como eu adoto o critério objetivo formal, que acho que é aquele que melhor atende às exigências do princípio da reserva legal, eu não tenho muita dificuldade em explicar a participação e coautoria do crime culposo, assim como expliquei a questão da autoria imediata. O autor imediato realiza o verbo pela mão do outro. No crime culposo, como se explica o concurso de agentes no crime culposo? Você vai no tipo. Homicídio culposo, tá? Vai no tipo do homicídio culposo. Qual é o verbo do homicídio culposo? Matar. Logo, o autor do crime culposo é aquele que mata. O partícipe é aquele que, sem matar, concorre para a ação imprudente, negligente ou imperita. Então imaginemos que o sujeito está dirigindo e o outro ao lado, tipo, vamos lá, mais velocidade, firme, realize manobras arriscadas, desculpe usar uma expressão aqui coloquial, dá um cavalo de pau, não sei se todo mundo sabe o que é isso, puxar o freio de mão, girar a direção e virar o veículo, dá um cavalo de pau, acelera, fura o farol, avança a sinaleira, desobedece a sinalização. Enfim, nestes casos, o motorista acaba atropelando e matando uma pessoa, quem está dirigindo matou alguém culposamente. O que estava ao lado estimulando concorreu culposamente para o homicídio. Eu tenho autor e tenho partícipe. O critério objetivo formal explica o concurso de agentes no crime culposo. Muito bem. Quais são as formas de participação? Nós temos duas formas de participação, a material e a moral, ou psicológica. Participação material é o auxílio. Então, como é que você pode participar de um crime? Em primeiro lugar, por meio do auxílio. O partícipe é partícipe mediante auxílio. Auxílio é prestação de apoio efetivo, concreto, real, emprestar a faca, segurar a vítima, salvo no caso do estupro em que o verbo é constranger, vigiar o local, transportar os autores até o local, atrair a vítima até o local, fornecer armamentos ou local para a prática do crime. Qualquer tipo de apoio material, concreto, efetivo, caracteriza o auxílio. O auxílio, que alguns penalistas chamam de cumplicidade, auxílio ou cumplicidade. Lembrando o começo da aula, chamamos com outros autores cumplicidade naquela teoria extensiva que diz que todo mundo é autor, só tem coautor, e tem autores menos importantes e mais importantes. Então o cúmplice seria esse, certo? Mas muita gente chama aquele que presta auxílio de cúmplice, o que presta apoio material efetivo. Bom, primeira é a participação material. A segunda é a participação moral ou psicológica. A participação moral se subdivide em duas, instigação e induzimento. Então, você pode dizer que tem participação material com auxílio e participação moral com instigação e induzimento,
ou você vai direto no fato. Tem 3 formas de participação: auxílio, instigação e induzimento. Só questão de classificação. Bom, o que é induzir? O que é induzimento? Induzir é dar a ideia. Induzir é fazer nascer a ideia. O sujeito não tinha ideia e você plantou a sementinha do mal na cabeça dele. Ai, hoje eu acordei tão deprimido, estou tão chateado, não estou me encontrando, não sou eu mesmo, tipo assim, não estou legal. Aí o jeito disse, faz o seguinte, assalta um banco para você, vai levar o teu astral, você vai se sentir melhor consigo mesmo. Você acha? É uma boa ideia. Ou mata alguém. Então, isto é induzir, é dar a ideia para alguém praticar o crime. Instigar é o tridentinho ali, é reforçar uma ideia já existente. Hoje eu acordei com uma vontade louca de matar minha sogra. Você faz muito bem, viu? Ela não presta, ela é uma víbora, uma jararaca, não para de te perturbar, faça isso mesmo. Então você instigou uma ideia que já existia. Tanto o induzimento, que é dar a ideia, quanto a instigação, que é reforçar uma ideia pré-existente, são formas de participação moral ou psicológica. E o auxílio, que alguns chamam de cumplicidade, é o apoio material concreto e efetivo. Então, estas são as formas de participação. Tá legal? Conceitos finais. Muito bem. Autoria colateral. O que é autoria colateral? 2 ou mais agentes praticam o mesmo crime ao mesmo tempo, sem liame subjetivo. Um não sabe do outro. Ou seja, 2 pistoleiros estão amoitados atrás de moita. Um do lado da estrada, o outro do lado oposto. Quando passa a vítima, ambos atiram. Se um soubesse do outro, sem problema. Coautoria, está resolvido. Mas no caso da autoria colateral, um não sabe da existência do outro. Houve uma coincidência e praticaram o crime ao mesmo tempo no mesmo local. Esta é a autoria colateral. E como é que faz aí? Se fosse coautoria, teoria unitária monista. Ambos respondem pelo mesmo crime, homicídio doloso consumado. Como é autoria colateral, cada um responde pelo crime que praticou. Não tem concurso de agentes. O que matou, homicídio consumado. O que tentou matar, homicídio tentado. Essa é a autoria colateral. Segundo conceito final. Autoria incerta. O que é autoria incerta? Ela ocorre quando, na autoria colateral, a gente não sabe quem matou. Então, a perícia não consegue detectar qual dos 2 autores produziu a morte. Esta é a autoria incerta. Você sabe quem praticou a ação. Sabe que não teve liame subjetivo, mas não sabe qual destas ações produziu o resultado. Então há um problema no nexo causal. E agora? Se eu não sei qual dos 2 matou, o que eu faço? Dá consumado para os 2. Não pode. Eu tenho que aplicar aqui o princípio indúbio pro réu. Como eu não sei qual dos 2 produziu o resultado, a solução é que ambos respondam por tentativa de homicídio. Estranho, né? Uma tentativa de homicídio, 2 tentativas de homicídio com cadáver no chão. É que a autoria é incerta, não conseguiu detectar quem produziu o resultado. E, como não tem liame subjetivo, não dá para todos responderem pelo crime que está lá. Terceiro conceito final. Autoria desconhecida ou ignorada. Para quem gosta, quem está fazendo prova, está na faculdade, ou quem está prestando concurso, não é rara essa pergunta. Qual a diferença entre a autoria incerta e a autoria ignorada? Na autoria incerta você sabe quem praticou a ação, você não sabe quem produziu o resultado. Na autoria ignorada ou desconhecida, eu não sei nem quem praticou a ação. Tá certo? Então, não é caso de responder ambos por tentativa de homicídio. É caso de nem ter acusação, porque eu não sei nem quem praticou a ação. Tá legal? Bom, participação sucessiva. O que é participação sucessiva? É o sujeito que participa do mesmo crime de mais de uma forma em sequência. Primeiro ele induz ou instiga.
Depois que ele deu a ideia ou reforçou a ideia, a pessoa resolveu praticar o crime, aí ele auxilia. Então, é um auxílio, um induzimento seguido de um auxílio. Uma instigação seguida de um auxílio. Um induzimento seguido de uma instigação. Então, quando ele participa do mesmo crime de formas sucessivas. Tá certo? Então, é um só partícipe participando do crime de maneiras sequenciais. E a participação de participação? Aí é diferente. É uma pessoa participando do partícipe. Ou seja, ele induz uma pessoa a instigar o outro a praticar o crime. O que foi induzido vai lá e instiga o autor a praticar o crime. E o que foi instigado vai lá, entrega a arma e auxilia o autor principal. Então eu tenho um partícipe de um partícipe de um partícipe de um autor principal. Claro? Bom, conivência ou participação negativa. O que é conivência ou participação negativa? A conivência ou participação negativa, também chamada de crimen silente, é aquela em que o sujeito participa se omitindo. Certo? Conivência ou participação negativa. E a participação por omissão é aquela em que o sujeito participa se omitindo. Então qual a diferença? Se na conivência ou participação negativa ele participa se omitindo, e se na participação por omissão ele participa se omitindo, qual que é a diferença? É que na participação por omissão ele tinha o dever jurídico de impedir o resultado. E na conivência ou participação negativa, não. Com exemplo, tudo fica mais fácil. Na saída de um jogo de futebol, o pipoqueiro, ao lado do policial, conversam e acabam assistindo à seguinte cena: a torcida adversária espancando um torcedor. Enquanto eles assistem o espancamento do torcedor, o pipoqueiro dá a risada e o policial também dá a risada, pouco se importando. A vítima chega a dizer: eles vão me matar, eu vou morrer. E o pipoqueiro e o policial diz: problema do senhor, temos nada a ver com isso. E vão continuando dando risada e comendo a sua pipoquinha, até que a vítima morre. O policial tinha o dever jurídico de agir. Ele tinha o dever jurídico, na modalidade dever legal, de impedir o resultado. Logo, no caso do policial, eu tenho uma participação de um crime de homicídio por omissão. Ele responderá por homicídio doloso e irá para o júri, junto com aqueles que mataram. Porque tendo o dever jurídico, na modalidade dever legal de impedir o resultado, é o chamado crime omissivo impróprio. Ele responde por este resultado e vai a júri. Essa é a participação por omissão, que ele tinha o dever jurídico. No caso do pipoqueiro, ele não tinha o dever jurídico de impedir o resultado. Certo? Ele não tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, não assumiu por contrato e nem com seu comportamento anterior, ingerência na norma, criou risco. Então ele não tem dever jurídico. Ele está ali. O pipoqueiro é conivência ou participação negativa. O policial é participação por omissão. O porteiro responde pelo quê? Crime de omissão de socorro. Não responde pelo resultado. Então essa é a diferença entre a conivência ou participação negativa, crime silente, e a participação por omissão. Por fim, coautoria funcional. O que é a coautoria funcional? A coautoria funcional ocorre na teoria do domínio do fato. Coautoria parcial ou funcional. A coautoria parcial ou funcional é aquela em que, no domínio do fato, não é aquele que detém o domínio final do fato. Então todos aqueles que detêm o domínio final do fato dividirem suas ações, um vigia, o outro pega a arma, o outro segura a vítima, o outro atrai a vítima, o outro planeja o crime, mas todos detendo o controle final. Serão todos considerados coautores, cada um com a sua função. Como adotamos o critério objetivo formal, eu não adoto o conceito de coautoria funcional ou parcial. Praticou o verbo do tipo, é autor. Concorreu de qualquer forma sem praticar o verbo do tipo, é partícipe. Se a participação for menor, diminui a pena nos termos do parágrafo 1º. Se não, responde pelo mesmo crime do autor. Muito bem. Eu terminei aqui o tema, mas eu não resisto a tomar mais 5 minutos de vocês. Quanto tempo nós estamos? 1h10.
puxa vida, 1h10, eu me entusiasmei e falei 10 minutos a mais. Era para falar 1 hora só. E agora, já que eu falei 10 minutos a mais, eu vou tomar 5 minutos do seu tempo. Porque você votou e você escolheu esse tema. E não é justo deixar, por último, comunicabilidade de elementares e circunstâncias. Rapidinho, rapidão. Como é que fica o tema da comunicabilidade de elementares e circunstâncias, que é o artigo 30 do Código Penal? Importantíssimo, eu não podia deixar de falar. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Atenção. O que é elementar? Elementar vem de elemento. Elemento é todo componente essencial, fundamental, sem o qual não existe o crime. Elemento é aquilo que está no caput do tipo incriminador. No furto, ação de subtrair, coisa alheia, móvel, para si ou para outrem. Então são os dados essenciais, os componentes fundamentais, sem os quais não existe aquele crime. Só existe elemento elementar no caput, no preceito primário, no preceito fundamental, tipo básico ou fundamental. Então é lá que está o elemento elementar. Muito bem. Então se você tirar aquele componente e o crime se transformar em outro ou desaparecer, é porque ele era elementar. Circunstância. Circunstância vem de circunstare, estar ao redor. Circunstância é tudo aquilo que influencia na aplicação da pena, mas não é componente essencial. A circunstância é um dado acessório, que não integra a essência do crime. É um dado acessório que fica agregado à figura típica. É um dado acessório que fica orbitando a figura típica. De maneira que só serve para influenciar na pena. Elementar está no caput, componente essencial. Circunstância, acessório, está fora do caput, serve para influenciar a pena. Se eu tirar a circunstância, o crime continua ocorrendo. Só que ele fica mais grave ou menos grave. Então, se eu pratico furto durante o repouso noturno ou não, é uma circunstância. Se eu pratico o furto de um objeto de pequeno valor ou não, é uma circunstância. Se eu pratico furto mediante escalada, destreza, chave falsa, é uma circunstância. Se eu pratico homicídio por motivo torpe ou por violenta emoção, é uma circunstância, é homicídio do mesmo jeito. Então, elementar e circunstância. Há uma posição que, segundo a qual as qualificadoras dos crimes não são nem circunstâncias, nem elementares. A qualificadora dos crimes, o que é qualificadora? É aquela circunstância, aquele parágrafo, que faz com que os limites de pena subam, o mínimo e o máximo. Então, homicídio simples, 121 caput, 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, 121 parágrafo 2º, 12 a 30 anos. Então, qualificadora não é aquilo que aumenta em 1/3, 1/6. Qualificadora é aquilo que eleva o mínimo e eleva o máximo. Tem penalistas abalizados que sustentam que a qualificadora é uma circunstância elementar. Eu acho meio estranho, circunstância elementar. É um corintiano palmeirense, um flamenguista vascaíno, um cruzeirense atleticano, um torcedor do Bahia e do Vitória ao mesmo tempo. Ou é circunstância ou é elementar? Está no caput, é elementar. Não está, é circunstância. Muito bem. Feito isso, como é que fica a regra da comunicabilidade das elementares e circunstâncias? Elementar, aquilo que está no caput, o componente essencial. Elementar. Pouco importa se a elementar é objetiva, diz respeito ao fato, ou se ela é subjetiva, diz respeito ao agente. Toda elementar se comunica no concurso de agentes. Está no caput, diz respeito à pessoa, ou diz respeito ao fato, é elementar do mesmo jeito. Comunica-se no concurso de agentes. Sempre. Pouco importa se é objetiva ou subjetiva. Circunstância é acessório. Logo, só se comunica se for objetiva. Se for subjetiva, não se comunica. Então, circunstâncias subjetivas. Antecedentes, personalidade, conduta social, reincidência. Motivos do crime, motivo é do agente.
Então tudo que respeita ao agente é subjetivo. Objetivo, qualidades da vítima, criança, velho, idoso, enfermo, tempo do crime, à noite, de manhã, local do crime, local ermo de circulação de pessoas, modo de execução do crime, emboscada, dissimulação, meios empregados, veneno, bomba, explosivo, meio cruel, insidioso. Então, o modo de execução do crime, os meios empregados para a prática do crime, o local do crime, o tempo do crime, a qualidade da coisa, do objeto, a qualidade da vítima, tudo diz respeito ao fato. É objetivo. E antecedentes, motivos, personalidade, conduta social é subjetivo. Muito bem. Regra. Elementar sempre se comunica. Circunstância só se comunica se for objetiva. Se for subjetiva, não se comunica. Daí porque, vamos dar 2 exemplos para ver se você entendeu. Infanticídio. A mãe matar o próprio filho sob influência do estado puerperal. A mãe mata o próprio filho durante o parto ou logo após, sob influência do estado puerperal. E o enfermeiro ajuda a matar. A mãe é autora de infanticídio. E o enfermeiro responde por infanticídio ou por homicídio? Controle o seu fígado. Vamos no direito. Condição de mãe, subjetiva. Estado puerperal, subjetivo. Mas são elementares. Se são elementares, de acordo com a regra do artigo 30, comunicam-se no concurso de agentes. Mãe e enfermeiro respondem, ela como autora, ele como partícipe, de infanticídio. É a regra prevista. O maior penalista brasileiro de todos os tempos, o professor Nelson Hungria, chegou a dizer que o estado puerperal é uma elementar personalíssima e, portanto, teria uma regra diferente. Na última edição do seu livro, ele acabou admitindo que elementar é elementar. Seja subjetiva, seja objetiva, comunica-se no concurso de agentes. E no caso do enfermeiro matar e a mãe ajudar? O enfermeiro praticou homicídio. E a mãe, partícipe de homicídio. Acontece que eu tenho que aplicar a teoria pluralística. Ela quis participar de crime menos grave, ela quis participar do infanticídio. Então ela responde por infanticídio. Certo? E se os dois praticam, os dois matam, aí a elementar se comunica, porque a mãe é autora, ele é coautor. Ambos respondem por infanticídio. E a última questão, mandante. Homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa. Mata esta pessoa e eu te pago tanto. Muito bem. Quem executou o crime, executou por motivo de paga ou promessa de recompensa, que é uma das modalidades de motivo torpe, abjeto, vil, repugnante. Pergunta-se, o mandante responde também por isso? Eu entendo que não. Como é qualificadora, a paga ou promessa de recompensa é qualificadora, e diz respeito ao motivo do crime, cada um tem o seu motivo. O executor responde sim pela qualificadora da promessa de recompensa ou da paga. O mandante não. O mandante responde pelo motivo que o levou a contratar. Digamos que o sujeito tivesse estuprado e matado a sua filha ou a sua esposa, e ele logo em seguida, imediatamente após, sob o domínio de violenta emoção, vai e contrata o sujeito para matar porque ele não tem coragem. Como é que ele vai responder por um homicídio qualificado da mesma maneira que o homicida frio que praticou crime por dinheiro? Cada um tem o seu motivo. Como é circunstância, a qualificadora é circunstância para mim, não circunstância elementar, sendo subjetiva, não se comunica. Pois bem, com isso nós vimos já o concurso de agentes. Vocês viram que eu dei uma coladinha em mim mesmo aqui, só para não perder o rumo. E de maneira que analisamos o tema que você desejou. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos para as perguntas. Porém, eu já quero colocar aqui, começar a votação do próximo tema. Vamos falar sobre júri? Vamos falar sobre delação premiada? Vamos falar sobre algum tema da parte geral que nós não tratamos? Sobre a lei de drogas? Sobre o que você quer tratar? Sobre um novo crime que entrou? Nós vamos começar daqui a pouco a nova votação e teremos mais um encontro.
Espero ter te ajudado neste sábado, das 10 às 11h20. Super beijo, forte abraço e até daqui a 5 minutinhos.